Oi pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, né? Eu demorei um pouco para estar voltando, né, a gravar. Na verdade, eu nem gravei ainda. Tô fazendo esse vídeo para estar explicando um pouquinho por que eu sumi, por que eu não tô ainda fazendo vídeos com as atividades, fazendo postagem lá no Instagram, né, e no YouTube. Então, o meu pai, ele teve um infarto, né? O meu pai teve infarto no dia 23 de maio, ele infartou. Então depois desse dia, eu não tô conseguindo gravar, eu não tô conseguindo postar nada, né? Então a gente levou um susto muito grande, né, com esse acontecimento dele, né? E eu também tô fazendo esse vídeo, sabe, pra contar um pouquinho, né, o relato que eu tive. Eu tive um relato muito forte de momentos de fé, resignificação, milagre, né? Eu tive uma experiência incrível de fé, né? E se você aí também que tenha uma história para contar de algum acontecimento, de uma fé que foi provada, que você passou por isso, manda aí para mim também. Pode me deixar aí nos comentários, lá no YouTube, as mensagens no YouTube, porque eu adoro, escuto, né? Foi o que eu mais fiz no hospital, foi ouvir. E eu digo que cada pessoa, né? Cada pessoa que você encontra, ela tem uma história, né? Toda pessoa carrega essa bagagem de algum acontecimento, de algum fato que marcou muito a sua vida, né? E lá no hospital eu escutei muito, bastante, viu? A gente forma um círculo ali de amizade com outros acompanhantes, com o acompanhante do outro quarto, né? E foi muito difícil, né? Hospital. E olha, eu não sou veterana de hospital, tá? Não sou. Eu já trabalhei em hospital. E para quem não sabe, né? Eu também sou formada em enfermagem. Então, eu atuei também, né? Então, todos esses momentos que eu tive lá ao lado do meu pai, foram momentos muito fortes, momentos tristes. Às vezes eu pensava, nossa, não vai acontecer. Teve um momento que cancelou a cirurgia, né? Porque ele precisava fazer uma cirurgia. Então, assim, eu achava não, eu sentia que Deus mostrava pra mim. Eu tô testando a sua fé, minha filha. Eu cheguei a pensar que não, ele não me ouve. Ah, não, Deus não tá me ouvindo, não é possível. Eu achava que nada daquilo estava acontecendo. Nossa, foi uma coisa muito surreal, sabe? Mas graças a Deus, hoje meu pai tá ótimo, tá bem, né? Eu não vou contar tudo, assim, tudo. Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, imenso. Mas eu quero contar o detalhe. Aqueles pequenos detalhes, né, que faz o que é de verdade, né? E explicar também que Deus, eu tô vendo aqui o negócio do meu, toda hora no meu YouTube, então já tô aproveitando, já tô olhando e vendo, baixando outras coisas também. E eu tive esse momento com Deus muito forte, né? Eu achei que ele não tava me ouvindo, mas ele tá assim. Ele escuta, ele sabe tudo da gente, o que é permitido, o que não é permitido na Terra, né? Eu sou católica, né? Vou à igreja, né? Não, agora eu não vou porque a igreja vai estar fechada com o negócio da pandemia. Mas sou católica, vou na igreja, comungo, né? Mas
eu tenho uma parte espiritual. Eu sigo o Evangelho segundo o Espiritismo, gosto, né? Até porque se eu não... Eu acho que a parte espiritual, ela explica muito todos esses acontecimentos que acontecem na Terra. É porque eu acredito que se não tivesse essa parte espiritual, você ia ver Deus injusto, não é mesmo? Por que um tem, o outro não tem? Porque isso aqui é permitido e aquele não é permitido, né? Então a parte espiritual, ela explica muito, né? Ela dá esse leque de olhares, né? Como que as situações da vida. Então, vamos voltar lá, né? Então eu também sigo isso, né? No dia 23, caiu, deixa eu olhar aqui, então 16 de junho, né? Nossa. Dia 23 caiu num sábado. O que eu vou contar aqui é muito especial. E vamos falar que Deus fala com a gente o tempo todo. E nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre. Então, alguns acontecimentos, né, que vamos ter que passar, o que acontece? O nosso espírito, né, nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, ele fala com a gente. Ele te orienta. Você vai tendo esses sonhos que você fala assim, nossa, não é sonho, não parece ser sonho. De fato, às vezes não é sonho. Você tá tendo, às vezes, o reflexo do que você vai passar, do que está vindo, de uma situação que está vindo e que você não vai ter como, né? Deixa eu arrumar a câmera ali, que senão vai passar no meu papel. Situações que vai acontecer com você que não vai ter como. Você não vai poder desviar do furacão. Você vai ter que passar por ele. Então, e foi isso que aconteceu. 20 dias antes do meu pai infartar, no dia 23 de maio, eu tava sentindo uma dor aqui no peito. Aí tudo bem que eu tô acima do peso, né? Já tô voltando pra academia aí. E essa dor no peito, gente, pensa, uma pessoa que tomar Flanax todo dia, vocês sabem o que é Flanax? Eu não sei agora o nome dele, eu só sei o nome do comercial. O nome dele fármaco mesmo, eu não... Ai, agora fugiu da minha cabeça. Me chama Flanax, de 500. Então, assim, é um anti-inflamatório muito forte, né, pra você tirar da dor. Você tomar ele todos os dias, 20 dias antes do meu pai infartar, aquela dor, aquela agulhada. Falei, meu Deus, que é isso? E fui na médica, né? Fui aqui na médica, aqui no posto, e ela, de fato, ela olhou, interessou. Eu falei, nossa, você é nova, né? Tem 30 anos, então um infarto com 30 anos na sua idade, né? Não tem nada congênito, nada. Então, não é, você, né? Ela tinha descartado, mas ela pediu um eletro e pediu um raio-x de tórax. Eu fiz até exame de sangue, deu nada, não tem nada. Então, 20 dias antes do meu pai infartar, eu já senti essa dor no peito, esse agulhada aqui no peito. E também, bem antes do meu pai infartar, eu também tive um aborrecimento familiar muito grande. Mas muito, que machucou demais. Mas, como a gente, né, como eu falo, a gente tem que evoluir, né? Então, eu tirei isso do meu coração. E quando eu tiro algo do meu coração, ou alguém do meu coração, eu não coloco mais. Eu simplesmente, eu deixo, né? Eu deixei aquela situação, eu tirei aquilo do meu coração, falei assim, ó, isso não serve mais pra mim. Isso tudo pra mim não serve. E eu tiro mesmo. Então, não era alguma mágoa do meu subconsciente, não era nada.
Tá. Então, e essa dor tá ali, direto. E eu tive sonhos também. Hoje eu já não falo que é sonhos, hoje eu digo que realmente essas visões, né, que nossos espíritos são capazes, né, de quando nós deixamos nosso corpo, nossa matéria, enquanto dormimos, para estar evoluindo, indo para outros espaços, indo para outros lugares, tendo essas visões. E foi quando eu sonhei que eu tava no hospital. Eu vou falar sonho para vocês entenderem. Eu tava no hospital. Eu enxerguei, na época que ali parecia que eu estava ainda no estágio, né? De um senhor. E esse senhor, ele precisava passar uma sonda, né? Uma sonda vesical de demora, mas porque ele iria fazer um procedimento. Eu falei assim, ai moço, olha, você aguarda um pouquinho, porque não pode ser eu sou só uma estagiária, eu vou chamar a enfermeira pra você. E eu lembro, gente, eu fiquei desesperada pra poder socorrer esse senhor que tava na maca, né? Eu não achava a enfermeira, né? Mas eu vi todos os meus colegas, né, da enfermagem, vi todos eles comigo. Então, assim, foi muito nítido. Hoje eu enxergo isso. Eu estava sendo preparado, olha, você vai passar uma situação com seu pai. Mas, por outro lado, o que os nossos espíritos dizem para nós? O que Deus nos envia? Pessoas, anjos, mentores espirituais. O que eles enviam? Meu pai lá de cima envia para mim? Filha, você vai passar por essa situação, né? Mas também você vai poder desviar. Eu acredito que nós temos essas duas coisas, essa balança, né? Você vai passar por isso, mas você também não precisa passar por isso, certo? Mas antes, o que eu fazia antes? Antes eu falava assim, mãe, vai levar a avó, né? Vamos levar a avó no cardiologista, né? Esse ano ainda a gente não foi, vamos fazer esse ano. E a minha avó sempre faz exames, porque ela tem 91 anos. A minha avó já é infartada, a minha avó já tem 2 fios stent, tem ponte. Nossa, minha avó... E ela tem toda a patologia de base, né? O que é patologia de base? Não fala, às vezes tem gente que não é leigo, não entende. Então, patologia de base são aquelas doenças cardiovasculares, doenças com cardiopatia, diabetes, hipertensão, tudo isso. E a minha avó tem. E eu falava, ai mãe, vamos? Ai mãe, eu vou ligar pro doutor. Mãe, eu vou ligar pra isso. Mãe, já vamos marcar aquilo, né? Tá. E aí eu falava pra ela, porque a minha mãe também tem hipertensão e diabetes. Mãe, vamos passar na médica? Mãe, esse ano você não fez esses exames. Mãe, vamos? Então eu sempre tava cobrando essas duas, tanto a minha mãe quanto a minha avó. Eu não esperava meu pai, porque meu pai, ele sempre falava assim pra gente. Ele sempre fala, eu sou um touro, eu sou forte. E realmente ele é muito forte. Meu pai teve ele tá tendo um pós-cirúrgico muito bom. Ele respondeu muito bem na cirurgia, né? Justamente porque ele tem um organismo forte. Eu acho que ele colocou aqui, né, no seu subconsciente, né, ele demanda aquela fortaleza pro corpo dele e o corpo dele responde. Aí, eu tendo gente, a minha mãe, eu ligava, mãe, nossa, mãe, tô com uma dor no peito, mãe do céu, tô com uma dor no peito, né? E tudo isso eu estava sendo avisada, né? Deus estava preparando aquilo tudo. Ele me mostrou, não, filha, você vai passar por isso. Porque eu alertava minha mãe, eu alertava minha avó. Olha, vocês têm que passar por isso. E eu não enxergava meu pai. E dentro desses 20 dias, eu lembro também que eu sonhei com meu pai, eu vi o meu pai. Então, hoje, eu não fiz essa ligação na hora. É melhor a gente levar o pai no médico. Ah, o pai não faz exames, né? Ah, não, a gente tem que levar o pai. E eu não fiz isso, né? Justamente porque ele nunca queixou, ele nunca tomou um remédio. É muito difícil. Meu pai é muito forte. Ele não queixa de nada. Só que para você ter um infarto assim, o seu corpo, ele vai te avisando, ele vai sinalizando o que vai acontecer. Então você sente um cansaço quando você anda muito, você já fica mais ofegante, né? Tirando quem é assim, mais acima do peso, tá, gente? Meu pai tem 60 anos.
Então, assim, chegou ali depois dos 40, 50 anos, quando você vê que você tá ficando ofegante, você tá tendo um ardor no peito, alguma coisa que já não tá te fazendo bem, né? Confere a pressão, confere a glicemia e vai fazer um check-up, né? E nesses casos, quando você consegue fazer um diagnóstico mais cedo, né? Você consegue fazer uma angioplastia, né? Um cateterismo, que é um exame que detecta qual veinha que tá ali que tá obstruída pra gente desobstruir. E pra gente desobstruir essa veia, a gente usa aquele procedimento chamado angioplastia. A angioplastia é um catéter, né? Não, vamos falar mais simples. É um fiozinho que o médico introduz lá na artéria, sabe? Ele pega do braço, ele pega da perna, né? Aqui na radial, pulso, vamos falar mais bonitinho, né? Se começar a falar em termo, ninguém vai entender. No pulso, tá? Que ele vai colocar uma molinha lá dentro, porque o nosso sistema por dentro, vamos pensar assim, se a gente tiver um encanamento, certo? O encanamento de água tem aqueles tubinhos, né? Vamos ver se vai. Esses são canos. Vamos imaginar que nosso corpo tem cheio de cano, né? Durante toda a vida que a gente tá comendo, aquele happy hour de sábado, a pizza da sexta, o lanche do domingo, né? Todas essas gorduras, tudo isso. A gente vai grudando gordurinhas, né? No termo técnico é chamado de placas de aterona, né? Que são plaquinhas da gordura e fica tudo aqui, ó, nas nossas artérias e veias. E aí, depois que você comeu tudo, tá tudo entupido, então pra cá, nesse caninho, o que passa? Sangue. O sangue leva oxigênio, leva nutriente pro nosso coração. Então, quem infartou, fechou, né? Tem muita gordura ali que não dá, não vai passar, né? Então, o que acontece? Aí, fechou. O meu pai tinha isso aqui, ó, né? O meu pai, foram 3 veias comprometidas. Então, uma foi 50%, a outra 70%, a outra 99%. Então, pensa, se fosse um clínico, assim, que atendesse meu pai naquela hora, foi um infarto, mas daqui a 30 dias dá pra o senhor voltar, daqui a um tempo o senhor volta, tá? A gente vai tomando as medicações e tudo mais. Meu pai teria outro infarto na rua ou andando, porque ele vai achar que ele tá bem, né? Porque a gente deposita uma confiança muito grande no médico, né? O médico estuda 6 anos, ainda erra, imagina, né? Então, ele poderia ter outro infarto e ter morrido. Então, assim, naquele dia, no dia 23 de maio, né? Eu chamo esse de anjo, né? Não sei se eu deixo o nome. Mas é bom, gente. É bom a gente falar. Essas pessoas merecem. Essas pessoas têm que ser aplaudidas de pé, né? Todo mundo. Nossa, eu tô impressionada com o que eu recebi no hospital. Eu vou falar. A doutora Sasha, a médica cardiologista que atendeu meu pai naquele dia, no dia 23. E ela foi, assim, um anjo de asas, iluminada. Ela entrou, assim, com todas aquelas medicações, né, pra prevenir o infarto, pra ele não ter o outro, né. Ela fez um eletro, né, ela falou assim que no eletro já tinha dado, né. Então, o que ela fez? Não, a gente vai entrar aqui com as medicações, o senhor vai ficar aqui. Então, a partir daquela data, né, a partir do dia 23, meu pai já ficou no hospital. Então, nós entramos pela parte do convênio, né, meu pai tem um convênio aqui da cidade, da prefeitura, e ele foi atendido, foi rápido. Só que, o que aconteceu? O convênio, ele não cobria essa internação que iria surgir um cateterismo, que se pelo cateterismo exame podia vir uma angioplastia, se não desse certo, iria fazer uma cirurgia de revascularização,
né? Que é a chamada de ponte safena. Então, o convênio não cobriu, então ele iria ficar pelo SUS. E aí a gente a gente sempre sinaliza quando fala o nome do SUS, né? A gente já tem aquela já vem aquela luzinha vermelha. Será? Mas vai demorar, né? E tudo mais. Mas, gente, eu tô impressionada. Porque o tratamento que meu pai recebeu no SUS, talvez ele não receberia lá, né, no particular ou no quarto andar, que a gente chama aqui no hospital aqui na nossa cidade, que são os convênios, né? Que ele teve a nutricionista, ele teve a fisioterapeuta, ele teve os médicos ali 24 horas com ele. É pra tudo. Assim, a equipe de enfermagem, gente, de ponta. É de ponta, sim. Eu tenho que falar, eu preciso desabafar, eu preciso contar isso pra todo mundo. Esse vídeo tem que chegar lá no hospital. Né? O Hospital Samuel Libânio, Samuel das Clínicas Samuel Libânio. Isso tem que chegar. Isso não pode ficar. Né? Não pode ficar desde a recepção até as meninas da limpeza. Pô, tem que falar. Tem que falar. É incrível. Ele teve, sim, um excelente tratamento. Né? Desde quando ele operou até quando ele teve alta. E dentro disso tudo, né? Antes, né, tendo esses 20 dias, né, antes dos 20 do meu pai operar, que eu vim sentindo tudo isso, essa pontada no peito, era meu pai o tempo todo. Então, e a gente acha que Deus não fala. Ele fala. Ele fala, ele puxa a nossa orelha. Ele mostra. Ele faz assim, olha, ele joga na sua cara. Ele já fala assim, você reclama de alguma coisa assim, você bate assim, o olho, já olha do lado, Deus já fala com você, filho, para de reclamar. Não é assim. Não é dessa forma. Ele mostra, ele põe outra situação na sua frente. É que a gente não enxerga, a gente vive no automático. Eu vivo no automático, eu vivo com minha loucura, que é a minha vida, né? É uma coisa, é outra, uma coisa, é outra. E a gente não enxerga, né? E no dia 23, mesmo que foi no sábado, o que aconteceu? O meu caçula, o Augusto, tem que olhar ali, porque senão dá do tempo, tem que fazer outro vídeo. Acho que minha câmera dura 30 minutos. O Augusto, meu caçulinha, ele acordou no dia 23, né, da madrugada de sábado. Não, de sexta para sábado. Ele acordou, era umas 15 para as 3. 15 para as 4, acho que umas 15 para as 3. Ele foi dormir às 7. Eu não tenho hábito, ele não tem hábito de acordar de madrugada. O Augusto, meu filho, meu caçula, ele dorme comigo. Então, ele tava inquieto, ele virava pra um canto, virava pra um outro. Você via que ele tava incomodado ali. Eu não dormi, eu levantei, eu dei água, eu coloquei ele pra urinar e dei mamar. E ó, quem disse que o Augusto dormia? Eu tive que ficar com ele acordado. Aí a gente foi dormir o quê? Era umas 7 horas. A minha mãe ligou 13 vezes no meu celular. E eu acordei era 10h30, né? Porque ele foi dormir às 7. E eu não tenho hábito de pegar o celular de madrugada. Eu não tenho. Eu deixo, tanto que eu deixo ele lá na cozinha carregando. E no silencioso. Meu celular vive no silencioso. Porque aqui em casa, se eu pegar o celular, dá briga. Um quer jogo, o outro quer coisa. E eu não sou a favor de celular, né? Mas nesse período de isolamento, ele que tá me salvando. Então, 13 vezes. Aí quando eu peguei o telefone pra ligar pra minha mãe, a minha mãe ligou. Ela falou assim, Ana Paula, seu pai infartou. Seu pai tá no hospital. Seu pai tá infartado. Gente, eu corri. Eu moro aqui no Santo Antônio, eu desci. Aqui, mas desci voando. Cheguei lá, meu pai tava pleno. Gente, não parecia que tinha infartado. Tão bem que o menino contava. E assim, foi um susto gigantesco, né? Foi momentos assim que eu pensei assim, nossa, meu pai vai morrer. E eu fiquei muito com medo. E eu achei que eu tava sozinha, né? Eu fiquei 10 dias com meu pai, né? Eu fiquei esse período todo, né? Agora eu vou pular um pouquinho, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Eu acho que vou ter que fazer o outro 2.
E depois que meu pai teve infarto, pergunta se eu tô com uma dor no peito. Pergunta se eu tenho dor no peito. Tá bom? Tá bom. Eu não tenho só isso não pra falar. Então, o meu pai, depois que ele infartou, ele ia ser operado na sexta-feira, que ele operou ele infartou no sábado, né? Aí na segunda-feira, ele fez o cateterismo, né? Já desceu, fez o cateterismo, né? Eu pulei também essa parte do SUS, tá, gente? Porque isso vai ficar enorme. Gente, aconteceu muita coisa, tem muito detalhe, né? Mas tem outro médico também que eu quero deixar aqui rapidinho, como que chama? Marcos, Dr. Marcos Noronha. Uma gracinha, ele fez o papel tudinho pra mim. Ele pediu, dei volta, fui pra fazer a internação do meu pai lá no SUS, lá do outro lado, né? Aí cheguei lá, tinha uma moça chorando, perdeu o pai, que infartou na ambulância, não tinha né? Não tinha mais o que fazer, infartou ali e acabou morrendo, foi um infarto fulminante. Não deu tempo, não deu tempo de você socorrer ele ali. O outro ia tirar a irmã dele, porque a irmã dele não tava tendo assistência, ia ficar sendo jogada aqui no SUS e tudo mais. Gente, eu passei um medo, eu passei um terror. Eu falei, pronto. Nossa, sabe, eu já pensei tudo aquilo. Mas olha só, como que cada caso é um caso, cada pessoa tem um caminhar, uma linha para seguir, algo que ela tem que passar, né? Então, o que eu tinha que fazer? Foco, fecha o olho, larga a mão, fecha isso aqui, presta atenção aqui, ó, daqui pra cá, fecha, não escuta. Quando eu olho pra cima, porque tem uma porta assim de vidro, aí em cima tem, tipo, eu não sei como que é, né? Então os médicos têm acesso ali, os funcionários. Esse médico, o Dr. Marcos, estava lá em cima. Ele deu o quarto, ele fez a internação, já deu o quarto, já perguntou se estava tudo pronto. E disse pra mim, olha, vai ficar tudo bem, tá? Tudo tranquilo. Então, assim, eu tive uma assistência muito grande. Muito grande. Nossa, o médico saiu lá do particular, onde que ele, né, foi feita a ficha e tudo mais, o atendimento. E sair de volta pra te perguntar se tá certo, se tá feito. O médico se fez, tá feito. Ele leva o paciente, vai e coisa. Aí ele vai fazer outros atendimentos, vai fazer outra coisa, né? Não, ele foi lá. Ele saiu, ele foi ver se estava tudo certo, estava precisando. Olha, se precisar de alguma coisa, você me chama. Então, assim, tem que ter meu muito obrigada. Tem. Por quê? Porque vocês passaram, eu acho que vocês passaram, né, na matéria da humanização lá na faculdade, né? Então tá de parabéns, é isso mesmo. Vocês, porque eu fiz, né, o curso, né, do técnico de enfermagem lá no João Paulo. Então os professores ali ensinaram o que era certo, que era do paciente, tudo, gente. Eu falo que é um curso fino. Você quer fazer um bom técnico de enfermagem, você tem o João Paulo. Aí eu tive excelentes professores, excelentes, que hoje uns atuam, outros não, outros já saíram, né? Outros estão em outras áreas, mas são pessoas que é aquilo, que te ensinaram o certo, né? Então, assim, por eu ter essa parte de enfermagem, lógico que eu fiquei com meu pai o tempo todo, né? E aí chegou o período que cancelaram a cirurgia, eu entrei em desespero. Eu não sei se eu cito esse nome, esses dois nomes, mas eu tenho que citar, gente. São pessoas que, sabe, na hora que socorreram, de alguma maneira. Então eu devo essa obrigação. Vocês são incríveis, merecedores mesmo de tudo. E na hora eu falei assim, pronto, ele vai cancelar a cirurgia do meu pai, pronto, ele não vai fazer cirurgia. Se ele fazer cirurgia, ele vai ao óbito. Eu preciso de uma ajuda. Alguém que eu não olhava outra pessoa, né? Então eu veio esses dois nomes na minha cabeça, né? Para ajudar o meu pai. E eu não sei se eu falo. Eu acho que não vou falar não, porque depois pode não gostarem, sei lá, fico com medo. Mas eu quero dizer que vocês dois são pessoas que pra mim têm uma gratidão imensa,